A maior parte da água na natureza já está contaminada pelo sal. Este simples facto torna essa água completamente inútil para os organismos em terra, uma vez que, mesmo para a maior parte dos fins industriais, a água do mar é demasiado corrosiva. Para satisfazer a necessidade e a procura crescentes de água, o ideal seria, obviamente, aumentar a quantidade total de água doce disponível para o consumo humano. Poderemos, assim, redimir a água do mar e fazer com que ela nos sirva diretamente? A resposta é afirmativa, mas a um preço que é, na maior parte dos casos, completamente proibitivo. A remoção dos sais da água do mar ou da água salobra, um processo designado por dessalinização, fornece menos de 0,2% da água doce utilizada no globo. O método mais antigo e mais simples de dessalinização é a destilação, sendo realizado em larga escala apenas em países cuja necessidade desesperada de água está associada a uma economia relativamente abastada. A primeira de todas as unidades de dessalinização, construída no Mar Vermelho para abastecer os navios coloniais britânicos, utilizava este método, continuando ainda hoje, depois de vários melhoramentos introduzidos, a fornecer uma parte considerável da água dessalinizada do mundo. O principal método alternativo de dessalinização fornece água potável a menos de metade do custo, verificando-se, contudo, que o método de remoção dos sais utilizado nessa técnica de dessalinização não é suficientemente eficaz, o que torna a técnica passível de ser utilizada apenas na purificação de água salobra. Elabora um texto no qual aborda os seguintes tópicos relacionados com a dessalinização da água do mar. Indicação dos processos físicos que ocorrem durante a destilação da água do mar, referindo em que se baseia este método de separação. Apresentação de uma razão justificativa do elevado custo que aquele método de dessalinização envolve. Referência ao método alternativo de dessalinização. Antes de respondermos, vamos fazer uma pequena revisão sobre dois processos de separação de misturas que são a destilação e a osmose inversa. Vamos começar com a destilação. Portanto, temos aqui a destilação e temos todo o material básico que é necessário para se fazer uma destilação. Temos o suporte universal, aqui com uma garra que está a segurar o balão de destilação. Esse balão de destilação tem por baixo uma fonte de energia que se chama uma manta de aquecimento. Temos aqui os botões, os quais é possível regular a temperatura e, portanto, aqui temos a mistura. Vamos considerar que a mistura é constituída por água e álcool etílico. Como sabemos, a água e o álcool etílico têm pontos de ebulição diferentes. Por exemplo, a água, à pressão normal, tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, enquanto que o álcool etílico tem um ponto de ebulição de 78 graus Celsius. Existem outras substâncias com os seus respectivos pontos de ebulição. Para o caso agora não nos interessa, porque vamos concentrar a nossa atenção numa mistura de água com álcool. Existem também os pontos de fusão para as substâncias, mas neste momento nós não vamos falar sobre isso. A água à pressão normal tem um ponto de fusão que é 0 graus Celsius, enquanto que o álcool tem um ponto de fusão a menos 114 graus Celsius. Enfim, e temos aqui outras substâncias que até têm pontos de fusão bastante elevados em relação à temperatura que geralmente nós nos encontramos. Voltemos então novamente à destilação. Estávamos a referir que temos aqui a mistura constituída por água e por álcool. Vimos que têm pontos de ebulição diferentes e é precisamente por terem pontos de ebulição diferentes que nós podemos usar este processo de separação. E porquê? Porque quando a temperatura começa a aumentar e é atingida a temperatura de ebulição de um dos componentes, neste caso é primeiramente atingida a temperatura de ebulição do álcool etílico, começamos a ter duas fases. Começamos a ter álcool etílico na fase gasosa e álcool etílico ainda na fase líquida.
O balão de destilação tem também no seu interior um termómetro. No seu interior e no exterior, a escala está no exterior. Este termómetro tem como base, tem como explicação o facto de termos de estar constantemente a controlar a temperatura do vapor, porque se ela, por exemplo, no nosso caso, divergir muito de 78 graus Celsius e se aproximar de 100, bom, aí teremos de ter muito cuidado porque já não estaremos unicamente com vapor de álcool, mas sim também com vapor de água. Portanto, a temperatura convém que esteja situada o mais próximo possível dos 78 graus Celsius, no nosso caso, porque é essa a temperatura de ebulição do álcool etílico. Este vapor é conduzido para um condensador. Aqui vai dar-se a condensação do vapor de álcool etílico e ele depois vai gotejar para um balão de Erlenmeyer e é aqui que será recolhido o álcool etílico. O condensador tem um funcionamento que basicamente é o seguinte: tem duas aberturas, o tubo por onde passa o vapor não está em contacto com uma parte exterior, que é uma parte por onde circula a água, e a água é necessária para que se mantenha sempre este tubo a uma temperatura baixa, porque caso contrário a condensação deixaria de se efetuar tão eficazmente. Por este lado da abertura entra a água fria, a água faz este percurso e volta a sair por aqui. Portanto, isto tem que ter aqui sempre um circuito de água fria para refrigerar, digamos, o tubo por onde passa o condensado. Portanto, o tubo por onde passa o álcool etílico. Portanto, basicamente é este o processo de separação designado por destilação. Vamos agora fazer então uma revisão sobre o processo da osmose inversa. A osmose, como sabemos, é um fenómeno em que tem que existir uma membrana essa que pode ser ou não permeável a todas as partículas de uma solução. Claro que se for permeável a todas as partículas não tem interesse nenhum. Portanto, convém que os orifícios da membrana sejam dimensionados de tal maneira que somente passem algumas partículas da solução. No nosso caso, nós temos aqui uma mistura simbolizada por estas partículas a vermelho e por estas partículas a verde. Têm dimensões diferentes. Aqui temos a dita membrana com as aberturas, com os orifícios. E do lado direito temos unicamente uma substância simbolizada também por estas pintinhas vermelhas. É a que existe deste lado também. Ora, o que é que acontece naturalmente? Naturalmente, estas partículas passam para o lado esquerdo. E porquê é que passam para o lado esquerdo? Porque um material, quando está misturado com o outro, tende sempre a adquirir a concentração mais baixa possível. Repare que do lado esquerdo a concentração destas partículas, que representam um componente, estão em menor concentração. Portanto, é natural que estas partículas tendam a passar para o lado esquerdo. Mas perguntará, então também as partículas verdes tendem a passar para o lado direito, porque então aqui a concentração neste momento até é nula. Sim, de facto é verdade, mas o orifício está dimensionado de modo que estas partículas do lado esquerdo, assinaladas a verde, não consigam passar através da membrana. O que é que vai acontecer então? Ao fim de algum tempo, vamos ter uma diferença de alturas na superfície livre dos líquidos, ou da solução. Ou seja, vai verificar-se aqui uma variação de altura, ou seja, o fluido, a mistura, vai subir aqui do lado esquerdo do tubo em U. Cria aqui uma diferença de pressão que é designada por pressão osmótica. A determinada altura estabelece-se aqui um equilíbrio e o sistema fica macroscopicamente estável. É claro que microscopicamente nós sabemos que continua a haver passagem de partículas assinaladas a vermelho para o lado direito
e do lado esquerdo para o lado direito. Simplesmente é um resultado que estatisticamente não conduz a um movimento de massa macroscópico. Consequentemente, estas alturas, em determinado momento, ficarão fixas. Esta diferença tenderá para um valor fixo. Vemos assim que, se contrariarmos o que naturalmente acontece, nós eventualmente poderíamos retirar estas partículas do lado esquerdo e passá-las para o lado direito. Como? Repare, se nós colocarmos deste lado um pistão e sobre ele uma massa, se estivermos, claro, num campo gravítico, num campo gravitacional, o que é que vai acontecer? Nós estamos aqui a aplicar uma força. Estando aqui a aplicar uma força, o que é que acontece aqui na membrana? Bom, então, se estamos a aplicar uma força, já não vão ser as partículas do lado direito que vão passar para o lado esquerdo, mas sim as que puderem passar do lado esquerdo para o lado direito. Passarão para o lado direito. E quais são as que podem passar? São as representadas a vermelho, uma vez que as verdes estão impossibilitadas de passar através da membrana. Este processo chama-se de osmose inversa. Vamos também ter aqui uma diferença de alturas que terminará quando acabarmos com o processo. Teoricamente, será possível eliminar todas estas partículas do lado esquerdo e passá-las para o lado direito. Imagine que aqui tínhamos simbolizado por água estas partículas e aqui este cloreto de sódio. Tínhamos aqui um processo de dessalinização. Porquê? Porque a determinada altura toda a água onde estava dissolvido o cloreto de sódio teria passado para o lado direito. Portanto, basicamente é este o funcionamento da osmose inversa. Vamos então indicar os processos físicos que ocorrem durante a destilação da água do mar, referindo em que se baseia este método de separação. Ora, se nos lembrarmos do que dissemos quando estivemos a falar da destilação, com certeza que teremos que referir que será a vaporização de um dos componentes, portanto, passagem do estado líquido ao estado de vapor, e depois posterior condensação desse vapor. Referindo em que se baseia este método? Bom, este método baseia-se no facto de os componentes da mistura terem diferentes pontos de ebulição. A apresentação de uma razão justificativa do elevado custo que aquele método de dessalinização envolve, lembre-se que nós, para elevarmos um dos componentes da mistura ao seu ponto de ebulição, tivemos que fornecer energia. Suponhamos que queremos fazer este processo para uma grande quantidade. Claro que teremos que fornecer uma grande quantidade de energia, portanto, daí o seu elevado custo. Para fazermos referência a um método alternativo de dessalinização, nós fizemos referência, como se lembra, ao processo da osmose inversa.